A Copa do Mundo. Você gosta da Copa do Mundo? Qual seleção você torce na Copa do Mundo quando vem de 4 em 4 anos? O que você mais gosta de fazer quando está na Copa do Mundo? Bom, a Copa do Mundo tem nem o que dizer, né? É um dos eventos mais incríveis e insanos do nosso querido futebol. A maior competição do continente, que reúne seleções de todos os cantos do mundo e que disputa por um troféu valioso e cheio de relevância. É um troféu em si que representa bem o quanto o futebol do mundo inteiro está bem associado mais à relevância e à cativância, vamos dizer assim, cativante, né? Enquanto que uma seleção para ser campeã do mundo precisa ser muito talentosa e precisa ser muito coerente nas suas decisões, nas suas escolhas e no seu perfil técnico e tático. Porém, a gente já teve várias edições de Copa do Mundo. Ao todo, tivemos no total 23 edições de Copa do Mundo. E hoje vamos apresentar aqui quais que foram as piores finais de Copa do Mundo. Eu sei que algumas aqui você vai discordar, você vai concordar comigo. Então, você já deixa aqui nos comentários para você qual foi a pior final de Copa do Mundo. Bom, vamos lá. No nosso vídeo, espero que vocês gostem muito. Falando sobre as piores finais da Copa do Mundo. Deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Eu sou Antônio Dias e você, meu amigo, minha amiga, é muito bem-vindo, é muito bem-vinda ao canal da Todos Curiosos. Bem, para começar nossa lista, temos a Copa do Mundo de 1978, na Argentina. E velho, pensa uma final que, pra mim, não foi uma das finais mais emocionantes. Quer dizer, não foi uma final emocionante. Foi pra prorrogação, inclusive, e tudo mais. Mas da forma que a Argentina chegou até a final. A Argentina jogando essa Copa do Mundo vinha de uma pressão enorme para poder ganhar o título. E conseguiram para cima da Holanda. Mas, cara, a final foi extremamente vergonhosa. Principalmente por conta de arbitragem, né? Teve erros de arbitragem ali. E a Argentina jogando mal. Muitas vezes na Copa inteira, velho, é bizarro perceber que a Argentina jogou na final de uma maneira impressionante e com a ajuda de arbitragem o tempo todo. Pra cima da Holanda, né, do carrossel holandês, sem o Cruyff, na verdade, né. O Cruyff não foi pra Copa do Mundo de 1978 e quem decidiu essa Copa do Mundo de 78 foi o Mário Kempes, né, que foi campeão do mundo com um elenco assim, bem pobre da Argentina, né, uma final extremamente péssima e que ainda contou com a arbitragem ajudando a Argentina demais. Cara, não tem muito o que falar. Pra mim, a Copa do Mundo de 71 foi uma das finais mais sem graça possível. Vamos agora para a Copa do Mundo de 1990. E cara, pra mim, essa daí poderia até mesmo ranqueá-la como uma final pífia, final horrível. Uma das finais mais inacreditáveis possíveis e que contou com erro de arbitragem de novo. Um erro de arbitragem, um pênalti bem polêmico no final do jogo para a Alemanha contra a Argentina de Maradona. Conquistou aí 1-0, conquistando aí o tri, né? Conquistando o tricampeonato da Alemanha. Mas que foi uma final, cara, sem emoção nenhuma, com os times jogando nada, com as seleções não conseguindo ter âmbito para jogar. Final essa que simplesmente não contou com erro de arbitragem, como eu acabei de falar, e que fez com que a final fosse ficar sem graça, né? Uma final completamente péssima, horrorosa, cara. Não tem nem muito o que dizer, uma final simplesmente horrível, né? E a mesma coisa dá para se dizer da final de 94. Essa daqui, de todas que estão aqui, é uma das que eu menos achei que poderia não estar aqui na lista, né? A final de 94. Visto que teve muita movimentação para lá e para cá, Brasil e Itália perdendo muitas chances no tempo normal e na prorrogação. Mas, cara, uma final sem gols, uma final assim chata de se ver, uma final completamente esquisita, que foi pros pênaltis e tudo mais. Foi a primeira, se eu não me engano, a primeira e única final que a gente teve um 0-0 na Copa do Mundo. E assim, velho, esse final não se tornou tão brilhante, né? Com o Brasil vencendo nos pênaltis a Itália nessa Copa de 94 que foi nos Estados Unidos. Mas uma final sem
tendo tanta precedência, né? Uma final sem ter tanta emoção e sem ter tanta precedência. É uma final assim que poderia ter. Eu poderia até retirar aqui da lista, né? Você pode até não concordar com ela, mas cara, foi uma final que não dá, cara. É uma final que simplesmente não teve gols e muito menos competência aí das duas partes para poder transformar as oportunidades em gols. Foi uma final assim, ok, né? Ok. Mas não foi lá aquela final emocionante. E vamos agora para a Copa do Mundo de 1998, que esse daqui foi tristeza pro Brasil. Cara, muita tristeza. A gente ter perdido de 3-0 foi feio, com 2 gols do Zidane, com o Brasil totalmente apático, né, por causa da convulsão do Ronaldo, horas antes do jogo. E velho, eu não consigo compreender como o Brasil não jogou nada. Não jogou nada durante boa parte da Copa. O Brasil tendo muita dificuldade para até chegar à final e totalmente em frangalhos. Não conseguiu de jeito nenhum converter as oportunidades em gol. E a França, velho, dominou o jogo. Dominou o jogo, com o Brasil não conseguindo fazer absolutamente nada. Com muitos jogadores desatentos, extremamente abalados por causa da contusão do Ronaldo, né, da convulsão do Ronaldo. E completamente estranho quanto que aquela final ali foi esquisita, com direito até mesmo uma mentira absurda e extremamente vergonhosa, dizendo que o Brasil vendeu a final. Cara, vamos falar a real, uma Copa do Mundo, ninguém vende uma partida, né? Ninguém vende uma partida. Se alguém vendesse uma partida, por favor, seria provavelmente a pior coisa possível de se ver no futebol. Dizer que o Brasil vendeu a final não foi bem isso. O Brasil basicamente só não teve equilíbrio para jogar contra a França. E acabou que, infelizmente, o Brasil tomou 3-0 de uma maneira vexatória, com 2 gols do Zidane e sem ter muito âmbito para jogar. A lesão do Ronaldo, né, a convulsão do Ronaldo, horas antes do jogo, fez com que o Brasil completamente se destruísse mentalmente. E fez com que a gente perdesse uma final de Copa do Mundo que poderia estar na nossa mão, que a gente poderia ter trago o Penta bem mais cedo. Vamos agora para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. A final em si foi até uma final emocionante, né? Teve expulsão do Zidane, né? Teve gol do Materazzi também, teve gol do Zidane, claro, mas não foi uma final assim tão incrível no segundo tempo e na prorrogação. Ambas as equipes quase não jogaram, quase não tiveram oportunidades, teve que ir para os pênaltis na final, e com a Itália ganhando essa decisão nos pênaltis e sem o Zidane cobrar o seu pênalti, já que ele tinha sido expulso, né? Uma final assim que eu poderia até também retirar aqui da lista, mas que não se tornou aquela grande final que a gente tanto espera de ver numa Copa do Mundo. Uma final assim que, meu Deus do céu, velho, foi muito mais covarde do que qualquer outra coisa. Vamos agora para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. E mais uma final que foi para a prorrogação. Mais uma final que teve vencedor na prorrogação, que foi a Espanha, mas ao mesmo tempo não foi lá aquela final incrível e maravilhosa. Se eu fosse comparar, seria essa daqui, pra mim, seria a minha pior final da Copa do Mundo. Seria pra mim a minha final se eu não fosse de 2026, que eu já vou falar dela. Pra mim é uma das piores partidas de Copa do Mundo que eu já vi até agora. Com a Espanha jogando nada a Copa inteira, tendo problemas ali para poder passar de fase, merecia ter perdido em diversas oportunidades, não perdeu, foi até a final. A Holanda ali na resiliência, no sacrifício, indo também para a final. Foram duas das seleções que menos tiveram coragem de jogar um jogo para até a decisão, e que menos jogaram bola nessa Copa. 2010, cara, foi uma Copa do Mundo até que interessante, mas de bola jogada, velho, principalmente com a Jabulani. A Jabulani foi uma das bolas mais copeiras e mais ridículas que a gente já viu, mas ao mesmo tempo mais deliciosa de se ver. A gente viu uma final extremamente problemática das duas seleções,
e que deu o vencedor apenas na prorrogação, que foi a Espanha, com aquele gol do Iniesta. E mais uma final aqui seguida, vamos para agora de 2014 no Brasil, em que teve Alemanha e Argentina, com, adivinha só, mais um jogo que termina na prorrogação. Essa Copa do Mundo, posso-se dizer que foi uma das melhores que teve, né? Em clima, né? Em festival, em comemorações, participações de seleções, histórias e por aí vai. Mas a final, velho, a final foi muito esquisita. A final foi muito estranha, com a Argentina perdendo muitas chances, a Alemanha perdendo muitas chances também. Só foi ter uma decisão, né, de gol na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, com o Götze, né, que fez o gol. Mas, cara, foi uma final assim mal jogada. Mal jogada e que não tem convicção de que foi uma final boa. Principalmente que a Argentina reclama muito de arbitragem, né, e tudo mais pra cima da Alemanha. Principalmente um pênalti não marcado, onde o Neuer sai completamente na fogueira ali. E, velho, essa questão final aí foi intensamente péssima, pra falar a real. Intensamente péssima. Mas nada pior do que se compare ao de 2026. E aqui eu tenho que detonar de vez, velho. Por que tivemos uma final tão hipócrita igual a de 2026? Velho, pra mim, a pior final da Copa do Mundo. Pior final da Copa do Mundo, de 2026, tá? 2026. Só um time jogou, que foi a Espanha. A Argentina não quis jogar. Aliás, a Argentina não quis jogar a Copa inteira. Foi passando de fase em fase, no sofrimento, na prorrogação, nos minutos finais, com o Messi salvando em todas praticamente. Mas, cara, se eu fosse falar a real, que final tenebrosa que foi a de 2026 nos Estados Unidos. Que coisa tenebrosa a gente vê uma final onde só um time jogou. Um time apenas jogou. A Argentina, só pra você ter noção, sequer finalizou no gol. E tivemos uma outra estatística impressionante, que a Argentina foi o primeiro time na história das finais de Copa do Mundo a não finalizar nos 90 minutos. Não finalizou nos 90 minutos. Essa é a primeira vez que isso acontece. A Argentina só foi finalizar só depois do gol do Ferran Torres aos 106 minutos da prorrogação. Pra mim, velho, não cabe discussão. Pra mim, a pior final de Copa do Mundo que existiu na história foi essa aí. Né? Espanha 1, Argentina 0. E não teve emoção de jeito nenhum. Não foi uma final brilhante. Com a Argentina jogando nada. A Espanha também passando de pouco em pouco no sofrimento. Não mereceu, velho. Não mereceu ter uma final tão boa assim os dois times. Péssima atuação. Péssima. Péssima, péssima, péssima atuação dos dois lados. Com um time só jogando. E provavelmente a pior final da Copa do Mundo. Da história das Copas do Mundo. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal também, caso não seja inscrito. Comente aí o que você achou do vídeo, sua opinião. Qual foi a pior final que você escolheria de Copa do Mundo. Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, um abraço. E muito obrigado por assistir até o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. É isso daí. Falou e até a próxima.